Olá! Neste vídeo vamos apresentar alternativas para a formação do leitor, a partir do livro No Escuro, mais 7 histórias tenebrosas de bruxa. A metodologia proposta completa está no Manual do Professor em PDF e foi construída a partir do que a Base Nacional Comum Curricular indica para o componente curricular Língua Portuguesa. Ela apresenta uma visão global do texto e analisa os aspectos estruturais do gênero, ou dos usos de linguagem que confirmam a sua literariedade. Encerra indicando que o lido pode contribuir para formar o repertório do leitor, ampliar seu horizonte e colocar a literatura no centro das coisas significativas que os estudantes fazem na escola e fora dela. Coragem! Vai começar a noite mais escura do ano, a hora mais escura da noite. Escutaram a gritaria? As risadas? O voo das vassouras? A dança dos esqueletos? Nessas histórias, os estudantes irão enfrentar 7 bruxas, todas tenebrosas, mortas de fome por crianças. Mas atenção! Contra elas, só valentia não basta. Tem que ser esperto, driblar as bruxas com a imaginação. Uma espiadinha embaixo da cama antes de dormir também não custa, não é mesmo? O autor do livro, Hernani Só, é escritor e tradutor. Cresceu no campo e só teve acesso aos livros na biblioteca da escola no ensino primário. Pensou em ser desenhista ou arquiteto, mas fascinado por histórias e literatura, decidiu se tornar escritor. Tem mais de 20 livros publicados que já lhe renderam 8 prêmios. Eloar Guazelli é ilustrador, animador e quadrinista. Recebeu inúmeras premiações em todo o Brasil e participou de exposições e mostras em mais de 14 países. Guazelli diz que considera a ilustração uma espécie de tradução, uma reelaboração visual da narrativa escrita. O livro apresenta 7 histórias de bruxa, mesclando situações que provocam medo e estimulam a imaginação do leitor pré-adolescente. As histórias começam sempre com uma mesma frase: na noite mais escura do ano, na hora mais escura da noite. A obra trata de situações divertidas, de aventura, mistério e fantasia, que são criativas, possibilitam pensar em valores humanos e fomentam o gosto pela leitura literária. Antes mesmo de começar a ler, o leitor faz inferências a respeito do que vai encontrar. Nessa etapa, são sugeridas atividades para que os alunos comecem a interagir com a obra, confrontem suas previsões com o que encontram nela. Escolham modos de ler e estratégias para lidar com o que o texto apresentar de novo. Inicie uma conversa sobre os medos dos alunos. Quem já sentiu? Costumam sentir medo de quê? Leram alguma história que os levou a sentir medo? Explique que o medo é um sentimento que todas as pessoas têm. Ouça os relatos e enumere no quadro situações que costumam aparecer nessas histórias. Com frequência, o medo aparece personificado em monstro, bruxa, formas não humanas, nojentas ou espaços escuros, tempestades. Apresente o livro, fale do autor. Explore a capa, ilustrações, destaque a cor predominante e o sentimento que ela provoca. Leia o texto da contracapa do livro e solicite a leitura extra classe. Avise os alunos que, ao final, serão desafiados a contar uma história criativa a respeito de um grande medo, construindo um varal de medos. As atividades de leitura e compreensão abordam a literatura a partir do impacto causado no leitor, destacando aspectos marcantes da obra ou do gênero. As características relevantes da obra, como questões de linguagem, estrutura dos gêneros e intertextualidade, são estudadas para atribuir sentido ao lido e contribuir para a construção da história pessoal de leitor. Retome os contos lidos. Peça que destaquem o que mais gostaram, identificando os recursos usados pelo autor para despertar o medo. Forme 7 grupos e proponha que reconstituam as histórias indicando: o texto tem narrador? Em primeira ou terceira pessoa? Tem personagens? São adultos ou crianças? Tem seres fantásticos? Só o narrador fala ou os personagens também têm voz no texto? Como ela é demonstrada? Onde se passa a história? O espaço é importante para criar suspense e provocar medo?
São lugares conhecidos ou desconhecidos? O conto tem humor? É fantástico e misterioso? Exemplifique. Deixe os estudantes confortáveis para expressarem o que compreenderam. Auxilie-os fazendo perguntas e localizando elementos que possam apoiar suas conclusões. Para facilitar a identificação do assunto, peça que prestem atenção ao título dos contos. Pós-leitura é a resposta do aluno ao texto, ou seja, a incorporação do lido à sua realidade para ampliar seu repertório, produzir outros textos, difundir o que aprendeu ou compartilhar leituras. Tarefas que ampliam o horizonte do leitor. Desafie os alunos a produzirem narrativas que iniciem com a mesma frase dos contos. Solicite que pensem num tema que dê medo. Lembre-os que os colegas da escola serão seus leitores. Estimule que procurem palavras para criar emoção e suspense. Revisem a ortografia e a pontuação. Lembre-os de que, se bem usada, a pontuação aproxima a escrita da oralidade, dá vida a ela. Peça que passem o conto a limpo, deem um título e ilustrem o texto. A produção poderá ser em duplas. Depois, troque o que foi produzido entre os alunos e ofereça um roteiro de observação, para que possam conversar sobre os contos produzidos. No manual do professor em PDF, um quadro auxilia essa etapa. Após, revise os contos, sinalize as correções e devolva-os aos autores para que façam as alterações necessárias. Então, em conjunto, preparem a exposição no Varal do Medo e convide outras turmas para o visitarem. Bom trabalho!